Aguardando você, tá, Fabiola? Olá, estamos ao vivo. Boa tarde a todas e todos e todas que estão aqui conosco em mais uma tarde do grupo de estudos virtuais em Teatro do Oprimido. Para as pessoas que estão chegando nesse módulo, Teatro do Oprimido, Dúvidas e Certezas, o título eu peguei lá do livro dos Jogos, né, para Atores e Não Atores, quando o Boal coloca Teatro Fórum, Dúvidas e Certezas. É a última parte do livro, pelo menos da edição que eu peguei. Eu gosto muito disso, Dúvidas e Certezas. E aí coloquei Teatro Oprimido, Dúvidas e Certezas. Mas já é o quinto módulo, tá? A gente começou lá atrás na pandemia, a gente leu Teatro do Oprimido e outras poéticas políticas, leu Arco-Íris do Desejo, leu A Estética do Oprimido e leu Teatro Legislativo, 4 livros de Augusto Boal, o sistematizador do método, né, do teatro do oprimido. E a gente agora está retomando com um grupo virtual de estudos, a agradecer aqui à Universidade Federal da Bahia, ao GESTO, Grupo de Estudos em Teatro do Oprimido, que é um grupo cadastrado, né, no Diretório de Pesquisas do CNPq, é um grupo oficial, né, liderado pela Antônia Pereira, no momento, que ela é professora da UFBA, e conta com pesquisadores do Brasil e também do exterior. Aqui estão algumas pessoas, como a professora Lenira está aqui, não sei se a Ayaldo já chegou, o pessoal está chegando. Bem, e hoje, gente, a gente tem aqui o convidado Julian Boal, que lança o livro sobre antigas formas em novos tempos, que está aqui, ó, chegou. Eu tive a oportunidade, Julian, de estar na banca de defesa de doutorados quando você defendeu. Tem tempo, né? E eu estava esperando essa publicação. Eu acho que aí também é uma multidão, né? Esperando essa publicação, porque você traz coisas bem interessantes, né? Traz críticas contundentes, coerentes, ou seja, de uma forma muito interessante. O teatro do oprimido hoje, entre ensaio da revolução e técnica interativa de domesticação das vítimas, provoca já no título aqui. Então é isso, eu queria então agradecer muito a sua presença, ter aceito aqui o nosso convite e abrir para você se colocar, falar o que você quiser, como quiser se apresentar, mas principalmente qual é o assunto principal e por quê. Por que você traz para a gente esse seu livro aqui, sobre antigas formas em novos tempos. Com vocês, Julian Boal, bem-vindo, muito obrigado. Eu que agradeço pelo convite, agradeço a presença de todo mundo aí que está assistindo, de todas as pessoas que estão assistindo. Só queria mandar um abraço especial para o Ailton. Fala, nego. Faz um tempão que a gente não se vê, né? Que a gente não se cruza. Mandar um abraço aí para ele, porque foi Salve, bom irmão. que a gente conseguiu. E aí, rapaz, como é que tá? Tempo demais sem se ver. Podia se Tô encontrar em na algum luta, lugar. tô na luta devagarzinho. Sofri um Pois AVC, é. mas tô me recuperando bem. Pois é, eu vi que você teve um problema de saúde, não sabia qual era. Bom, depois a gente conversa sobre isso, tá? Abraço para ti desde já, mas depois a gente fala mais. É, Então, assim, tipo, por que que eu estou trazendo o livro aqui? Assim, bom, porque me convidaram, né? Mas, assim, é... por que que eu escrevi o livro? Porque, sim, porque na verdade, assim, vamos lá, assim, eu comecei fazendo teatro oprimido há uns 20 anos atrás, até um pouquinho mais do que isso, e eu comecei porque eu vi um movimento chamado Renaissance Crítica, eu soube agora que o Lico
que é trazer o fundador, assim, também para esse espaço, para conversar com vocês. E eu fiquei muito impressionado e isso me deu vontade de fazer uma coisa parecida, porque eu via ali uma forma de fazer teatro como de fazer política que me impressionava muito. E uma coisa não era independente da outra. Eles faziam esse teatro porque eles faziam essa política. Eles faziam essa política porque eles faziam esse teatro. Era um jeito de democratizar a política, fazer esse teatro, e era um jeito de fazer política também, do que fazer esse tipo de teatro dessa forma. Então eu fiquei muito impressionado com isso daí, e eu quis fazer uma coisa igual, assim, se não igual, parecido, assim. E eu tentei, assim, durante uns anos, assim, muitos anos, e isso me levou a ser o assistente do meu pai, assim, para aprender teatro do oprimido com quem o inventou, já que eu tinha essa oportunidade única, por que não aproveitar dela? Aí eu fui assistente do meu pai, eu comecei a viajar muito com ele, depois sem ele, assim, aí eu acho que eu sou uma das pessoas que mais viajou, assim, tipo, não, talvez que mais viajou, mas uma das pessoas que mais viajou no mundo para ver teatro do oprimido. E eu começava a ver coisas que não me agradavam nem um pouco, que eu realmente achava ruim, que eu achava que eram contra-intuitivas, que eram contra que o teatro do oprimido tinha se proposto a ser. E ao ver tantas e tantas experiências em que, sei lá, a emancipação era proposta como uma coisa puramente individual, eu comecei a me fazer perguntas. Como é que era possível que tanto um grupo, não vou dizer que seja verdade, assim, esses países que eu vou citar, mas assim, tanto um país costarriquenho como o Nepal tivessem grupos de teatro oprimido fazendo obras reduzindo, por exemplo, a questão da violência doméstica a como as mulheres, ou melhor, como a mulher individualmente tem que reagir frente ao marido violento. E que eu acho que é uma colocação ruim do problema, do patriarcado. A questão do patriarcado não está sendo só dentro de um casal. Não é só de como é que a mulher se relaciona com o marido dela, por exemplo. Então havia coisas assim que eu achava que eram contraproducentes politicamente em relação à emancipação, e ao ver essas coisas, então eu tive que me perguntar, mas de onde é que elas vêm? Por que que as pessoas entendem o livro desse jeito? E o livro todo, na verdade, é uma pesquisa sobre isso, assim, é uma tentativa de responder essa pergunta, assim. Por que que as pessoas, quando entendem teatro oprimido, entendem isso que elas estão fazendo? Não estou falando a maioria, e também não vou dar uma porcentagem dizendo, são tantos por cento, são tantos outros. Mas, assim, só vou dizer, assim, que Soy una foi o venezolana que mora con... suficiente para eu me preocupar e achar importante fazer um livro a respeito. Aliás, fazer um livro a respeito, não, passar 5 anos da minha vida estudando o tema, né? Que o livro é o doutorado, né? Não estou te ouvindo, Lico. Ok. Agora, Você coloca essa discussão, né, principalmente do Teatro Fórum, quando vem intervenções individuais, ou é a ideia dessa, digamos assim, libertação do indivíduo e não da coletividade. Você poderia falar um pouco mais sobre isso? sim, eu acho que é um dos problemas, não é o único, mas um dos problemas definitivamente é esse, assim. Eu já literalmente cansei de ver obras de teatro fórum que representam os problemas como se fossem problemas solucionáveis na escala do indivíduo. Como se, por exemplo, vamos lá, vamos citar um exemplo. Eu não cito o nome de grupo, tá, gente? Assim, eu cito peças que eu vi por aí. Então, assim, eu vi uma peça de teatro fórum sobre a questão do genocídio do povo preto, que de fato é uma questão para além de preocupante no Brasil, assim, tipo, é uma questão fundante, assim, no Brasil, é uma questão que tem que ser resolvida para ontem. Não se pode mais aceitar milhares e milhares de negros sendo mortos todos os anos. Só que a peça, o que ela propunha como escopo de resolução era como um jovem da periferia, negro, podia se relacionar
com o policial que queria matá-lo naquele momento. Deixando, assim, como possibilidade de resposta, eu acho que, perdão, mas eu acho que tem alguém com o microfone aberto aqui, está dando um ecozinho. Mas vamos lá. Se as pessoas puderem fechar os seus microfones por agora, melhor. Mas, enfim, acho que, vou continuar. A questão é a seguinte, é que, assim, então, quais eram as respostas que eram dadas? Quais eram as intervenções que eram dadas? Era de alguém que ia para frente de um policial, olhando para ele olho no olho, dizendo: você coloca essa arma de novo no teu coldre, que eu sou cidadão, que eu estou te pagando os teus impostos, que eu tenho direitos, que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. Obviamente, essa pessoa não foi morta porque ela estava em cena, mas uma pessoa que fizesse isso na vida real, as chances dela levar uma bala são grandes. Então, assim, levava o fórum, como ele era construído, levava a crer que bastava ser muito resoluto, bastava ser muito corajoso, bastava ser muito valente para enfrentar esses policiais no olho a olho, dizendo quem você era, que você tinha direito, que você isso, aquilo, para se acabar com o genocídio do povo preto. Ou seja, esse fórum também deixava entender que se ainda existe genocídio do povo preto, é por culpa de jovens negros da periferia que não têm essa valentia, que não são capazes de encarar polícia olho no olho. E para mim essa interpretação política é uma interpretação para lá de complicada do que é o genocídio, quais são as alianças a serem feitas contra ele, quais são as soluções que são dadas, e é colocar uma total agência no indivíduo, que parece muito com uma dinâmica dominante que a gente tem hoje em dia, que é o do jovem empreendedor. A gente não precisa mais de ter uma proteção coletiva, a gente não precisa mais de sindicatos, a gente não precisa mais de direitos coletivos ao trabalho, porque somos todos e todas jovens, ou não tão jovens como é o meu caso, empreendedores que são capazes de serem guerreiros indo para a rua para ganhar o deles. Portanto, assim, todos os direitos sociais adquiridos com muita luta, assim, não são mais uma necessidade e podem ser destruídos. Né, assim, então, esses fóruns que são verdadeiros sobre a questão do racismo, mas que eu vi demais sobre a questão da violência doméstica, que eu vi demais sobre a questão LGBTQ, que eu vi demais sobre inúmeras questões, na verdade, o que eles estão fazendo, eles estão repetindo exatamente a frase de uma das fundadoras do neoliberalismo, que se chama Margaret Thatcher, né, que foi primeira-ministra na Grã-Bretanha, que dizia: não existe sociedade, o que existe são indivíduos. Ou seja, não existe sociedade tanto na hora de se criticar estruturas que levam a fazer com que, assim, para continuar nesse exemplo, com que a população preta tenha um péssimo atendimento de saúde, tenha um péssimo acesso ao transporte, assim. Então não existe estruturas nem desse lado, mas também não existe estruturas do outro a querer, por exemplo, criar políticas afirmativas, políticas de cotas, assim. Só existem indivíduos, só existem pessoas que têm que ganhar o delas ao se expor a um mercado de trabalho cada vez mais cruel, cada vez mais caótico. Então, assim, a gente vê que esses teatro-fóruns, que eram pensados como uma tentativa de ir ao encontro da opressão, na verdade só estão repetindo ela em outra chave. Julián, então, continuando, por quê? Ao que você poderia dizer é a dramaturgia, é a formação daquele grupo, é a formação política daquele grupo, ou a questão artística, ou pouco treinamento em fórum, né? Ou como se formou, oficinas que fez. O que nós poderíamos dizer, no caso você, né? Por que você identifica isso e por que isto ocorre? Porque eu acho que são vários elementos de respostas que se colocam juntos. Assim. O primeiro elemento de resposta assim, é, na verdade, assim, uma obviedade, assim, ou deveria ser uma obviedade. O teatro do oprimido se considera um teatro político.
teatro político, ele só é bom na medida que ele se relaciona com um certo momento de uma certa forma. O que eu estou querendo dizer com isso? Olha, tem diferentes formas de teatro, assim. Vamos lá, vamos pegar uma teatro teatro de máscara como comédia dell'arte, né? Assim, a comédia dell'arte tem suas regras. Eu não conheço nada de comédia dell'arte, então talvez eu esteja mentindo ao dizer o que eu estou falando. Mas pelo que eu sei, assim, a comédia dell'arte tem as suas regras internas. Então, assim, tipo, tal personagem, o Arlequino, tem que ser assim o assado, o capitão tem que ser assim o assado. Tem regras internas. O teatro político não pode ter somente regras internas. Ele está ligado ao momento. Lutar contra a corrupção nos anos 70 era lutar contra a ditadura. Lutar contra a corrupção hoje em dia pode ser lutar contra esse governo que, assim, tipo, a gente pode ver defeitos neles, mas no momento eu acredito que é muito bom que esse governo esteja onde esteja. Então, assim, tipo, não está na coisa em si, está numa relação feita entre as coisas. Tá claro o que eu estou colocando? Isso daí, assim, tá claro? Então, assim, o teatro político é a mesma coisa. E isso é verdade para o teatro do oprimido, mas como também é verdade para toda forma de teatro que se quer político. Falar que teatro brechtiano é bom, o teatro do Brecht é bom, porque eu tô, sei lá, carregando dizeres, o que tem dizeres que são projetados na parede, é pensar que as coisas que se faziam em 1920 têm o mesmo sentido hoje em dia, enquanto que nada garante isso daí. Que eu falar diretamente para o público garante um efeito político em si mesmo. E isso a gente tem que lembrar, isso é o Roberto Schwartz que lembra no artigo, que isso de falar para o público existia até em propaganda da Bombril. E a gente não vai dizer que essa propaganda da Bombril era mais politizada porque falava diretamente com o público. Então, assim, tipo, é algo que é feito num momento, mas que não vale necessariamente para outro momento ou para outras situações. Eu vou dar só um exemplo da política, que é um exemplo que o Vladimir Safatov gosta muito, utiliza muito, mas que eu acho correto. Ele fala assim, basicamente assim: meu corpo, minhas regras, é ótimo quando a gente está falando de estupro, de assédio, de temas assim, ligados à dominação masculina sobre os corpos femininos. Ótimo, maravilhoso. Mas quando a gente começa a falar meu corpo, minhas regras, para falar de vacina, a gente entende que essa coisa se complica muito. Eu não quero me vacinar, meu corpo, minhas regras. Então, qualquer palavra de ordem, na verdade, ela não é boa em si mesma, ela é boa numa relação, ela é boa numa situação específica. Meu corpo, minhas regras para ir contra a vacina leva a ter, como teve na França, mais de 1 milhão de pessoas manifestando para não serem vacinadas, como se o corpo delas não afetasse o corpo dos outros. Como o fato delas pegarem o Covid e talvez até promover uma mutação do Covid não afetasse o corpo de outras pessoas. A gente sabe que não é verdade. Eu espero que todo mundo aqui concorde com isso. Se não concordar, eu posso até sair daqui numa boa. Mas, enfim. E a coisa é verdadeira para o teatro também, assim. O teatro... Isso é só uma explicação, assim, né? Mas o teatro do oprimido, o teatro fórum, foi inventado no momento em que meu pai era a favor da guerrilha, era a favor da luta armada. E o que era a guerrilha? O que era a luta armada? Ele era tão a favor da guerrilha e da luta armada que ele fez parte de um grupo, de um baiano famoso, célebre, chamado Marighella, né, fundador da Aliança de Liberação Nacional. O que diz esse Marighella? Qual é uma das palavras de ordem importantes do Marighella, da ALN? Quem dá o primeiro tiro arrasta o povo. Quem faz uma ação de recusa ao sistema existente com força, com radicalidade, com veemência, com até uma certa dose de violência, essa pessoa é capaz de inspirar o povo e o povo vai se aglutinar em torno dessa pessoa e isso vai criar o grande movimento que a gente precisa para lutar contra a ditadura. Essa é uma das apostas da luta armada. A gente precisa ser exemplar,
exemplar na violência, exemplar na recusa, exemplar nos nossos atos, para que as pessoas se inspirem por nós e façam a mesma coisa que nós. Meu pai escreveu 3 a 4 peças, agora eu não estou lembrado, mas pelo menos umas 3 peças, em que ele fala que ele é a favor da guerrilha. Ele fez parte de uma associação, de uma organização guerrilheira. E eu acredito que um teatro-fórum é um palco onde essa premissa está em jogo, está sendo colocada. Teatro-fórum é um espaço em que se convida as pessoas a terem atos heróicos, atos de recusa radicais, atos de recusa radicais tão fortes que vão insuflar nas pessoas que estão assistindo a vontade, a necessidade, a urgência de cometer esses mesmos atos na realidade. Só que isso podia ser verdade na época em que a luta armada era uma prática. Houve Cuba, houve lutas de liberação nacional em zilhões de países, que seja na Ásia ou na África. A gente pode questionar a luta armada, mas ela tinha uma coisa real, ela tinha um marco no real forte. Hoje em dia, que não existe em absoluto esse marco no real, a que esse heroísmo nos remete? O que a gente pensa quando a gente pensa em um herói? A gente não está mais pensando no Che Guevara. A gente está pensando, e de novo, volto aqui, a gente está pensando nos empreendedores. A gente chama até eles de guerreiros, essas pessoas que são capazes de resistir trabalhando em condições asquerosas, horríveis, para só ter o que sobreviver e conseguem, e vão no dia seguinte fazer a mesma coisa, essa mesma jornada longuíssima, atroz, somente para sobreviver, a gente chama de guerreiros, a gente chama de heróis. Então, a perspectiva heróica, ela não é mais de você ser capaz de se sobrepor ao sistema, de quebrá-lo, de dar uma reviravolta nele. A perspectiva heróica, hoje em dia, ela é de você ser capaz de resistir a ele, mas resistir nessa acepção bem particular, que é de continuar nele, sem modificá-lo. É de você não gostar dele, mas aceitá-lo e que ser capaz de sobreviver a ele. Então, essas são duas acepções bem diferentes do heroísmo que estão colocadas, que fazem com que a mesma técnica teatral ela possa ter sentidos bem diferentes uma época e outra. Mas tem outras questões também, assim, tipo, não é só disso, assim. Tem outras questões. Por exemplo, assim, meu pai, a famosa frase dele, né, de todo mundo pode fazer teatro, inclusive os atores, é uma frase linda, é uma frase maravilhosa, assim, realmente. E é uma frase que eu acho que a gente só entende plenamente, que eu acredito eu, assim, quando a gente liga essa frase à perspectiva marxista da abolição da divisão social do trabalho. Essa frase, todo mundo pode fazer teatro, até mesmo os atores, acho que a gente tem que ligá-la à frase do Marx, numa sociedade comunista. Como é que é a frase do Marx? Agora eu esqueci. Numa frase comunista, ai meu Deus, numa sociedade comunista, todo mundo pintarão, até mesmo os pintores. Não, não é essa frase. Se alguém souber a citação, por favor, me diga, mas é algo do tipo, numa sociedade comunista, a atividade não poderá ser definida como de uma só, assim, como de uma só. Bom, tem outra frase que não é tão bonita, mas que essa eu lembro, é que o Marx diz, numa sociedade comunista poderá ser de manhã pastor, de noite, à tarde pescador e à noite intelectual. Ou seja, você poderá ser tudo. E a frase sobre os pintores eu não lembro mais, mas já já eu lembro e eu dou aqui. Já estou ficando sênior. Tudo isso para dizer que assim, a perspectiva da abolição da divisão social do trabalho está presente na ideia do teatro do oprimido, nas práticas, a ideia de desmecanizar os corpos, para desmecanizar as mentes, para desmecanizar as práticas, para desmecanizar a sociedade. Ótimo, maravilha. Vocês viram essa reforma do ensino médio, assim, que foi congelada, que não foi abolida? Ela propunha justamente, de certa forma, o fim da divisão social do trabalho, fazendo com que um professor de inglês pudesse dar aula de educação física, o professor de educação física pudesse dar aula de história.
entrando no Uber, que são, né, uma grande figura contemporânea, assim. Todo mundo tem medo de virar Uber, todo mundo tem medo de uma sociedade uberizada. Perguntem-se para o próximo motorista de Uber que vocês pegarem, se vocês pegam Uber, qual é o emprego deles, qual é o emprego dele, dela. É muito provável que essa pessoa vai te responder: eu sou porteiro, eu sou cabeleireira, eu sou professora, e faço Uber. Não é mais possível sobreviver com uma profissão só. Todo mundo vive de bico, de uma certa modo. E ao fazer isso, assim, é um fim da divisão social do trabalho que está ocorrendo, mas não é um fim que é uma libertação, mas é um fim, como dizia um outro autor, é um fim paródico, mas é uma paródia macabra, que leva a gente a ser totalmente atrelado à máquina. Não tem mais libertação nenhuma prometida aí. Julián, só queria ainda insistir na dramaturgia, né, ou na formação desses grupos ou desses espetáculos que você cansou de assistir e que vão, então, vitimizar ou propor. Por que eu pergunto isto? Você, inclusive, está aqui no livro, eu já sabia, claro, vem desenvolvendo a Escola de Teatro Popular. Né? Isso estaria atrelado a essa ideia da formação, estudar Bertolt Brecht, estudar dramaturgia, porque se estruturam, na sua opinião, alguns espetáculos de teatro fórum de forma tal que qualquer intervenção vai ser muito difícil. Por isso, porque assim, o que o Teatro Fórum propõe, assim, por razões que eu posso entender na época do meu pai, mas que eu posso muito menos entender hoje em dia, ele propõe uma confrontação direta entre um grande opressor e uma pessoa, um grande oprimido, uma grande oprimida. Só que essa confrontação sem mediação, ela é da ordem da fantasia hoje em dia. Com quem o tal motorista de Uber vai se confrontar? Com quem ele vai poder se confrontar diretamente, assim? Se a gente assim, falando em patrões, assim, cada vez mais a gente vê assim, sociedade por ações em que não tem um patrão, não existe essa figura com quem se confrontar. E mesmo quando ela existe, assim, é uma coisa fantasiosa. Veja, assim, milhares de espetáculos por aí, assim, ou pelo menos centenas de espetáculos que, em casos de violência de gênero, coloca o grande confronto entre um marido e uma mulher. Gente, assim, tipo, a questão da violência de gênero, ela é muito mais ampla, de novo, do que a relação entre um homem e uma mulher. Vai depender das políticas públicas que existem ou não existem, vai depender de salário, de se a mulher tem acesso a salário e o quanto de desigualdade salarial vai existir dentro do casal, vai depender do quantos albergues para receber vítimas de violência doméstica existem numa cidade ou não. Colocar como se fosse simplesmente uma questão da mulher decidir ir embora de casa é não ver assim que concretamente para muitas mulheres essa opção não existe. Ou ela é muito difícil de ser atingida. Então, você está colocando somente na faculdade de decidir, de escolher, sem você nunca questionar a sociedade como um todo, que coloca, ou deixa de colocar, opções para que essas mulheres saiam de casa. Vamos, assim, tipo, vamos lá, assim, tipo, um exercício de espírito. Vamos imaginar que tenha, sei lá, 3 vezes mais desempregados hoje em dia no Brasil do que já tem, que já é um número absurdo. 3 vezes mais desempregados, que todo mundo esteja num endividamento recorde, que tudo isso não. Vai ser fácil para organizar trabalhador, para que esses trabalhadores demandem mais dinheiro, condições mais dignas de trabalho? Vai ser tão fácil que se todos os trabalhadores estivessem empregados,
que não houvesse mais trabalhador no mercado do trabalho, assim, todo mundo está empregado, ninguém está endividado, tem condições de trabalho boas o suficiente para que, se a pessoa for demitida, ela receba durante 3 anos. Em que condição os trabalhadores vão ter mais força para se organizar ou deixar de se organizar? E por que sistematicamente os teatros fóruns deixam essas questões de lado? Para ir para um outro tema, assim, o outro tema do que questão, enfim, na saúde, assim. Pouco antes da pandemia, eu vi um teatro fórum. A grande questão deles era sobre saúde no SUS, e a grande questão era que o médico lá do SUS não queria atender porque era um preguiçoso. Um preguiçoso, assim, muito desbocado, que ficava xingando a paciente, assim. Ou a filha da paciente que queria que a mãe fosse atendida. Cara, isso aí é um discurso, na verdade, assim, que é um discurso de direita, gente, assim, por mais que era um pouco de esquerda fazendo. Mas tá vendo o funcionário público como é que eles trabalham? E todas as questões de por que o SUS está nesse estado, como o SUS poderia melhorar, que tipo de recursos ele tem, são questões que ficavam totalmente do lado de fora, para a gente questionar somente a moralidade dos médicos, dizendo que eles eram seres amorais. Isso é um discurso de direita. Tá, assim, poderia ter muito bem no final alguém dizendo, e é por isso que a gente não pode dar segurança de emprego para servidor público. Então, sim, eu acho que é uma questão de formação das pessoas, as pessoas têm que se formar sobre os temas dos quais elas estão falando, isso é uma obviedade, eu espero que todas as pessoas façam, mas é uma questão também de se perguntar, assim, de o que a gente está fazendo concretamente como pergunta aos nossos públicos. Qual o escopo que a gente dá para o nosso público para ele responder? Se a gente só está dando como possibilidade de resposta, é verdade, servidor público é tudo vagabundo, sabe? Tipo, bicho, assim, tipo, é uma peça de direita, sabe? E tem que ser reconhecida enquanto tal. Então, sim, tem que pensar outras formas de. Se dramaturgia é ideologia, talvez, assim, tipo, a dramaturgia do Teatro Fórum, tal como conhecemos, não passou incolume nos 50 anos que existiram, que se passaram desde que ela foi criada. E talvez a gente tenha que repensar algumas dramaturgias. Certo. Abrindo aqui, alguém gostaria de participar da conversa? Tem questões? Gostaria de colocar? Fabiola? Eu acho que sim. Sim. Boa tarde, um prazer estar aqui. Que momento importante, né? Por mais assim que tem uma pessoa, tem o filho do Boal também, né? Acho que é bonito isso. Claro, claro, né? Acho que é bacana também. Fora já ter te ouvido em outros momentos. Eu estava pensando, não tem uma resposta que eu acho que a gente também é muito rápido às vezes em querer responder tudo, né? Acho que a gente tem que ficar com o problema, ficar com a questão para ir digerindo. Mas eu pensei, queria te perguntar um pouco, essa ideia de guerrilha que você trouxe, Marighella, se pode ser uma metáfora para a gente pensar o fórum, né? Claro, não estou pregando as armas, nada disso, né, literalmente, mas guerrilhar, né? Eu achei interessante essa ideia da guerrilha como uma forma de a gente agir, como contra esse guerreiro que talvez está com essa conotação mais subalterna. Mais uma consideração, não sei o que você acha disso, assim, de pensar o fórum como uma guerrilha. Eu respondo direto ou deixo outras perguntas se Sim, fazer? não, pode conversar, não, vamos conversando. Tá. Olha só, eu acho, assim, na verdade, assim, eu vou fazer, assim, o mesmo movimento que o movimento dos trabalhadores sem terra. Quando uma pessoa vai num acampamento sem terra, num assentamento sem terra, muito rapidamente vai poder ver
sei lá, uma imagem do Che Guevara, uma imagem do Fidel, assim, talvez até de outros guerrilheiros. Mas, assim, o movimento como um todo, ele é uma crítica na prática da guerrilha tal como ela existiu. O movimento não acredita que a gente tenha que fazer focos de rebelião radical e que isso vai levantar o povo para derrubar o poder. Eles não se colocam nessa perspectiva heróica de uma figura exemplar que dá a outras pessoas o ímpeto de fazer o que esses heróis já fazem. Que, aliás, é uma versão que até contestada, digamos assim, né? Tem um livro de uma mulher chamada Vânia Bambirra, que eu esqueci o título agora, que ela diz que assim, o que a guerrilha fez, na verdade, assim, foi que uma vez chegado ao poder em Cuba, eles criaram uma lenda sobre si próprios, sobre como funcionou a guerrilha em Cuba, para justificar que somente a guerrilha, uma vez no poder de Estado, possa exercer esse poder. Então, assim, nem lá é muito certo que funcionou desse jeito. E que não foi a conjunção de diferentes estratégias, diferentes táticas que levou ao fim do poder do Batista lá. No entanto, assim, voltando à questão, assim, eu acho que a gente tem que fazer a mesma coisa. Assim. A gente tem que criticar o heroísmo sem nunca criticar os nossos heróis. Os nossos heróis, as nossas heroínas, elas existem por aí e a gente está muito feliz que elas existam. Eu achei que fosse, mas não é. Assim, achei que, porque eu vi uma coisa azul na tua casa, achei que fosse uma placa da Marielle. A gente tem que saudar a Marielle e saudar enquanto heroína. No entanto, a gente não tem que pensar que o heroísmo individual pode resolver tudo. E a gente também tem que ver qual o quadro desse heroísmo. Porque, de novo, assim, tipo, eu fiz uma pesquisa sobre trabalhadores de aplicativo, assim, para escrever uma ceninha. E o que mais tem no YouTube, assim, são filmes desses trabalhadores se filmando a eles mesmos. E, assim, a maior parte acaba dizendo, é isso, família, somos guerreiros, somos capazes de fazer esse corre, vocês que estão nesse mesmo corre, vocês sabem o que que é, assim. É uma valorização do sofrimento, das condições de trabalho horrorosas pelos quais eles passam, mas que eles têm que valorizar porque eles não veem outra alternativa a elas. E eu acho que o nosso papel enquanto artistas, o nosso papel enquanto pessoas fazendo teatro do oprimido, é de pensar alternativas. É de pensar alternativas para além desse heroísmo, para além das ações individuais. Nunca foi uma ação individual, nunca foi. O feminismo, por exemplo, assim, que teve avanços brutais, assim, não é um movimento de massas. Não é uma mulher em casa resolvendo a situação do marido. O feminismo nunca pediu queremos melhores maridos. O feminismo pediu assim, queremos melhores condições de trabalho, queremos leis, queremos X, queremos Y. Mas nunca foi pedido assim, queremos maridos melhores. Que eu saiba, assim, nunca ouvi falar um feminismo que falasse isso, assim, que tivesse isso como reivindicação principal. Lenira, ok? Mais alguém quer participar? Tem questões? Gostaria de participar da conversa? Bem, diga. Pode falar. Pode falar, Fabiola. Tá, eu achava que iam me perguntar se eu me lembrava do encontro. E eu já estou ficando velho, mas não tão velho, né, gente? Então, não, eu acredito que não tenha nada a ver, na verdade, assim, e que meu pai tem escritos, assim, contra o Living Theatre, contra o que ele vê como uma irrupção do irracionalismo em cena, e ele não gosta disso, assim. E não somente isso, como eu acredito que é uma dimensão bastante contrária a esse Living Theatre. O Living Theatre, para quem não sabe, assim, era um grupo norte-americano
que ficou muito famoso no Brasil, por ter vindo ao Brasil e aqui se envolveu em várias confusões e mas, porte de drogas, mas assim também assim, jeitos de viver assim, considerado muito alternativos na época, etc. E causou muita influência aqui. A pessoa mais influenciada por ele, sim, mas não é a única de jeito nenhum, é o Zé Celso. E meu pai era muito contrário a esse teatro por várias razões, assim, uma delas que eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado hoje em dia em relação a isso, é porque ele achava que era um teatro que mostrava a sua superioridade ao seu público. Era um teatro que mostrava a sua superioridade moral, ética, política ao público. Não era um teatro que se questionava a partir da... Enfim, se o teatro do oprimido, como eu entendo, é um teatro humilde, que só se completa com a participação do público em cena, porque ele admite não saber tudo, não ser capaz de tudo, né? Assim, também tá, essa humildade também está na frase, o teatro é um ensaio da revolução, portanto, assim, não é a revolução em si mesma, é um processo que vai se dar em outro momento, assim. A emancipação não é para agora, é para uma outra hora, a hora do teatro não pode ser confundida com a hora da emancipação. Já o Living Theatre parte do princípio oposto. O Living Theatre julgava muito seu público. Eu tenho um amigo meu, já falecido, infelizmente, assim, que assistiu uma peça do teatro do Living Theatre. E esse Living Theatre, e esse Julian Beck, parece que nessa peça passeava no público, agarrando as pessoas, e se as pessoas tivessem uma reação de susto, ele gritava muito forte, conservador. Uptight, né? Assim, em inglês quer dizer alguma coisa como conservador, como uma pessoa que, sei lá, assim, tipo, careta, sabe? Tipo, e aí ele ia passando de pessoas em pessoas, e enquanto que a reação mais normal, quando te tocam, quando você não está esperando isso, é você dar um sobressalto. Mas isso já era o suficiente para julgar moralmente a pessoa. Então, assim, tipo, o Living Theatre, por mais que se apresentava como um teatro muito anarquista, o meu entendimento, eu não sou um grande estudioso, mas justamente pela forma, tinha uma forma impositiva, autoritária. E eu acho que essas formas autoritárias e impositivas, elas podem ser encontradas dentro do teatro oprimido. Por isso que eu insisto nessa resposta também. Dariel, você levantou a mão, Dariel? Pode falar. Acho que a Silene tinha levantado antes, mas... Então vai, Silene. Ok? Silene e depois Dariel. Oi, gente, boa tarde. Tanto faz, mas tudo bem. É muito bom ouvir você, Julian. Nos conhecemos na Agitou, não sei se você está lembrado, mas eu ouvi um pouco da sua última fala agora, eu não consegui ouvir desde o início, mas acho que desde aquela época do ICBA que você já tinha levantado algo semelhante, e eu queria trazer aqui, mais a título mesmo de diálogo e para compreender melhor. A respeito do Teatro Fórum, concordo com você que uma necessidade de uma preocupação mesmo da gente saber o que queremos, que pergunta queremos responder com o fórum, o que queremos, né? Até porque a intenção, por exemplo, de se trabalhar a questão do médico, por exemplo, né, com o paciente, pode virar uma questão ali, como você disse, moralista, individualizada e com o risco, inclusive, desse debate, uma visão mais neoliberal de que tem que privatizar, né? Não, o funcionário público não precisa de aumento, essas questões todas. Mas eu fiquei um pouco na dúvida, embora eu reconheça essa necessidade a qual você destaca, e também reconheço em vários fóruns também essa mesma necessidade, mas lembro-me bem que quando a gente trabalha com o Teatro Fórum, há sempre uma necessidade de localizar a situação, o caso, né? A situação em si, porque a gente não tem como fazer um fórum, por exemplo, contra questões muito amplas, institucionais, abrangentes, digamos assim, o sistema capitalista. Não tem como, a gente sabe que ele é opressor, mas não tem como o indivíduo ali localizadamente diante do seu antagonista, conseguir dar conta de uma opressão que é estrutural, que é mais do que institucional, né?
Então, por exemplo, a questão, o questionamento a própria política do SUS é o questionamento, mas a gente precisa, no caso do fórum, por ser cena, por ser um recorte social a ser mostrado e problematizado, eu fiquei um pouco com essa dúvida, Juliana, como é que você consegue ver e resolver, né, do ponto de vista da escolha da cena coletivamente, para a gente ter critérios, não só na escolha da temática, mas do tratamento dessa temática, como é que a gente consegue dar conta tanto do caso específico da relação de opressão específica, seja qual for a situação, a questão da mulher você citou também, seja qual for a situação, tratar da especificidade da opressão e o que se pode ser feito, ou seja, quais as possibilidades de atuação para desestabilizar a opressão, e, ao mesmo tempo, trazer questões amplas, as quais você colocou, para não eu entendo que a especificidade é importante, mas pode ocasionar no ofuscar de um problema muito maior. Mas se a gente traz um problema muito maior, a gente não tem muito, ou talvez eu esteja enganada, a gente não vê muito poder de atuação, de possibilidades ali abertas pelo oprimido, seus aliados em cena. Dá para compreender, Juliana? Como é que você consegue... Como é que você gostaria, como você poderia nos falar um pouco a respeito de como é que o Teatro Fórum consegue dar conta da especificidade da opressão ali ocorrida no caso e as questões gerais, globais, que são anteparo, como é que eu posso dizer? Essas situações específicas só existem porque temos um conjunto bem complexo de opressões maiores, né? Como equiparar a especificidade e a complexidade maior de um problema político, sem levar a uma solução simplista, ou seja, abaixo o funcionário público, por exemplo, entende? Queria que você comentasse um pouquinho a respeito. Okay. Obrigada. Eu só pediria ao Dariel, Julián, que já colocasse também, eu fico sempre com receio do tempo. Então, desta vez eu pediria para Dariel já se colocar e que Julián falasse com os dois. Pode ser? Só por causa do tempo mesmo, tá? Tá. Oi, Lico. Oi, Julián, todo mundo. Pensava no papel do Coringa, né? Como a problemática da dramaturgia tem que ver também com as perguntas que a gente tem para facilitar um processo, não? Como é que o processo coletivo é um reflexo de uma opressão que o coletivo vai identificar que é urgente, e como é que a gente pode aprofundar e incorporar o movimento, né, o acesso à estrutura social no 8 to 5, no sucesso, no momento. Mas pensava na importância de que esse processo, essa pergunta, através da cena, da peça, seja acorde ao território. Como a alternativa e a pergunta é diversa quando o povo é oprimido ou é aliado, uma possibilidade de aliança, e quando se tem um trabalho territorial. Então, minha pergunta também é como é que o processo, você acha, Julián, do teatro do oprimido na relação com a educação popular e o risco que tem que seja usado ao serviço da reprodução da contradição, que é a transformação social na luta popular, né? Isso. Ok, Julián. Tá, vou responder na ordem, tá? Então, só anotando coisinhas aqui para não esquecer de falar sobre elas. Tá, então, para a Silene, assim, olha, na verdade é uma pergunta, é uma resposta que pode contemplar em parte os dois, assim, de como é que a gente representa isso daí, assim, dentro de um território específico. Se você, vamos supor, assim, bom, há muitos anos atrás, assim, não sei nem se eu tenho que falar saudosa época, mas aqui no Rio de Janeiro havia gentrificação até das favelas. Porque a gente estava com o PP, né, as unidades de polícias pacificadoras, a gente estava com uma relativa estabilidade econômica, que fazia com que vinha sei lá, um norueguês, comprava 10 casas no Morro do Vidigal, que é um morro que tem uma vista linda sobre o mar, jogava as cajabaixos e fazia um clube de jazz. Bom, eu fiz uma oficina com uma galera do Vidigal.
o norueguês não morava no Morro do Vidigal. O norueguês assim, não estava lá o tempo todo. A confrontação 1 a 1 assim, com o norueguês não parecia muito interessante. Ó, seu norueguês, não faça isso. Tem gente que mora aqui. É feio o senhor fazer isso. Ele está fazendo nada contra a lei. Assim, tudo está perfeitamente legal. Assim. O que um indivíduo pode fazer contra essa pessoa? Né? Tocar o coração dela, se opor violentamente a ela, assim, o que ela pode fazer? Não pode muita coisa, né? Essa pessoa. Mas essa pessoa pode tentar organizar outras para fazer algo contra essa gentrificação que está rolando. E ao tentar organizar outras, essa pessoa percebe que os possíveis aliados que ela tem são trabalhados por contradições internas que são reveladoras das contradições externas da sociedade. O personagem de um mototáxi, por exemplo, que eles fizeram, que de um lado estava ganhando dinheiro como nunca tinha ganho na vida, porque todo dia de festa lá no clube de jazz ele ganhava R$ 50 a corrida, enquanto que normalmente a corrida dele era 5. As somas não eram essas, mas pouco importa. Assim. Ele estava ganhando dinheiro aos montes graças à gentrificação e, ao mesmo tempo, essa gentrificação estava acabando com ele, porque ele nunca tinha pago aluguel, somas de aluguel tão importantes quanto agora. Nunca tinha pago um aluguel tamanho do que esse. Então, por um lado, ele estava ganhando dinheiro aos montes, por outro lado, ele estava perdendo dinheiro aos montes. E, ao mesmo tempo, ele também corria o risco de, a qualquer momento, esse norueguês ou um finlandês ou sei lá quem, um brasileiro, comprar o barraco dele, derrubar o barraco para montar, sei lá, um restaurante de sushi com vista ao mar. De um lado, ele se aproveitava dessa situação da gentrificação, do outro lado, ele era oprimido pela mesma situação. De ver os possíveis aliados trabalhados por contradições internas. Também mostraram o presidente da associação local como sendo uma pessoa que, de um lado, tinha conseguido fazer com que o sonho da vida dele se realizasse. Olha só, nenhum barulho. Há quantos dias estamos sentindo? Olha lá. Tá vendo? Isso aí é asfalto. Tá vendo o parquinho? Agora tem equipamento para as crianças. O sonho da vida dele tinha se realizado. Ao mesmo tempo, ele tinha que ver, perceber que os moradores pelo qual ele lutava já não podiam fazer parte desse sonho. Naquela favela, estava com cada vez mais membros de ONGs internacionais morando nessa favela, pessoas de outros bairros subindo lá, e os moradores originais tendo que sair de lá porque os preços estavam aumentando na favela. Então, de um lado, o sonho dele se realizava, e do outro dele, esse sonho não era o que ele tinha pensado, o que ele tinha sonhado. Então, assim, o que eu acho assim, é que muitas vezes, melhor do que uma confrontação direta com um grande opressor, serve mais tentar você colocar uma situação de construção de alianças e que essas alianças revelem que os possíveis aliados são trabalhados por contradições. Querem e não querem, podem e não podem, querem e não podem e querem, sei lá, assim, qualquer tipo de contradição que você possa ver ao tentar montar qualquer coisa. E também tem outra questão, assim, precisa de um fórum ter somente momentos de intervenção? Assim, somente é proibido que num fórum tenha cenas que não sejam cenas em que o protagonista vai ser substituído pelo público? É proibido por que lei exatamente isso daí? Será que não é melhor fazer fórum em peças que não sejam só de fórum, mas que também levem elementos de, sei lá, teatro documentário, teatro brechtiano, teatro, sei lá, do Dario Fo, assim, não sei que tipo de teatro pode ser mobilizado para isso. Só para falar um pouquinho do Brecht, que o Lico me entendeu essa possibilidade que eu não peguei assim, antes, mas agora eu vou falar. Tem uma peça dele, A Mãe, e a peça dele, A Mãe, está sempre se dando em duas escalas. Uma escala é dos cantos, dos filmes, das projeções, assim, e isso dá o macro. E depois vai ser uma cena em que se vê a mãe, ela enquanto militante, militando nas suas situações concretas e específicas e históricas.
Não que a estrutura não seja histórica, mas tinha esse do macromini, esse movimento incessante do macromini, que sempre estava sendo feito. Então, assim, tipo, eu acredito que, assim, talvez as melhores peças de teatro fórum sejam peças que se entendam como não só de fórum, como não só de intervenção, para poder dar o quadro no qual as pessoas vão intervir. Sobre a questão do Dariel. Então, Dariel, eu acho assim, tipo, que o Coringa, ele só pode fazer coisas em relação à peça que está apresentada. Claro que ele tem uma certa margem, mas ele não pode ir em contra da peça o tempo todo. Ele não pode negar, assim, tipo, imagina só, uma peça como essa que eu comecei falando, em que a gente vê o genocídio do povo preto, em que tem uma situação em que tem um policial pronto a matar um jovem. Chega uma pessoa e diz: Não, eu sou cidadão, em mim tu não bate, em mim tu não encosta a mão, em mim tu não atira, assim. E o Coringa fala: Pois, mas na favela não dá para falar isso. Aí chega uma segunda pessoa e o Coringa só vai em contra do que a própria peça propõe. É uma situação quase que insustentável, uma situação que não tem interesse nenhum. Enfim, de você só colocar perguntas que você já sabe que não podem ser respondidas. Já sabe que dentro daquele quadro não tem a resposta satisfatória. Ah, vou colocar lá um professor discriminando uma criança LGBTQ numa cena em que só tem os dois, assim. Vai lá, pega o lugar da criança LGBTQ. Primeira intervenção não funciona. Segunda, terceira, quarta, quinta, porque aquela cena não dá para fazer funcionar. Não dá para fazer funcionar naquela cena. E o Coringa só vem criticando as intervenções que estão feitas dentro de um quadro em que não tinha como você avançar. Não tinha como você dar uma intervenção satisfatória ali dentro. Então, assim, tipo, eu acredito assim que os coringas, coitados, assim, eles têm muitas possibilidades, mas não têm todas. E uma delas não é de ir ao encontro o tempo todo das intervenções propostas pelo próprio quadro da peça que eles acabaram de propor. Sobre a educação popular fazer o contrário do que ela se propõe a fazer, assim, e também, assim, tipo, não é verdade que a SESI é um negócio tão fácil assim, gente, assim, tipo, a tal SESI de ir do singular para o plural, assim, não é mecânico, não é fácil, assim. Isso, sim, as nossas experiências de vida, as mais cotidianas, nos mostram isso, assim, tipo, desculpa, mas, assim, tipo, eu vou para a rua, assim, tipo, a minha experiência cotidiana me diz que o mundo é chato, porque eu vejo o horizonte lá, se eu vou para a praia, eu vejo o horizonte, e não está arredondado, o mundo é chato. A minha experiência cotidiana, a minha prática cotidiana, não me diz que o mundo é redondo. E não tem esse salto que possa ser me dado somente pela minha experiência cotidiana. Eu vou para a rua, as coisas têm valor. As coisas têm valor. E eu, que sou anticapitalista, eu posso falar para as pessoas: não, as coisas não têm valor, isso aí são relações sociais. Mas se as pessoas são tão acostumadas a trocar valores, como é que eu posso dizer para as pessoas que não, isso aí não tem valor? Valor não existe. Valor é uma convenção social. Ah, muito bonito isso que você está falando. Mas o fato é que toda hora a gente está trocando mercadorias. Sabe, tipo, então, assim, esse pulo para dar SESI não é um pulo tão fácil assim, não é mecânico, não é espontâneo, não existe isso assim. E sobre a educação popular, fazer o que exatamente ela se coloca em contra, pois, é verdade, assim, tipo, mas aí a gente tem que saber qual é a vocação da educação popular, o que a educação popular se coloca. E dentro do próprio Paulo Freire existem contradições muito grandes, assim, tipo, sobre o que a educação popular se propõe. Não é um negócio unívoco, em absoluto. Tem momentos em que o Paulo Freire defende a educação popular porque ela é um jeito mais eficaz de aprender, e tem jeitos que e tem outros textos que e isso eu sou contra, né? Tipo, eu não penso que a educação popular seja isso. E tem outros textos do Paulo Freire em que ele diz outras coisas, inclusive que educação popular de verdade só existe quando e se o projeto de educação popular está ligado a um projeto de poder popular. E aí são outros 500. E aí são outros 500. E aí a gente tem que definir o que é poder popular e como é que a gente constrói, como é que a gente chega lá, sabe? Mas, assim,
Então, assim, só para dizer assim, que assim como o teatro do oprimido, assim como o teatro popular, assim, a educação popular também tem as suas contradições, para não dizer que é um próprio balaio de gato, que tem definições muito contrárias umas às outras, e que a gente tem que saber qual a bússola que nos guia nisso daí, para a gente poder fazer um trabalho que a gente procura um pouco que seja, vá na direção da emancipação humana. E que isso não são coisas fáceis. Ok. Quero agradecer muito, Julian. Estamos chegando aqui, já passamos das 4 horas, e hoje nós conversamos com Julian Boal sobre as ideias contidas neste livro, tá? Que está aqui, ó, sobre antigas formas em novos tempos, o teatro do oprimido, hoje, né? Entre o ensaio da revolução e técnica interativa de domesticação das vítimas. Eu quero agradecer muito mesmo, Juliana. Acho que foi bem esclarecedor e passo para você o que você quiser encerrar, suas últimas considerações. Você não teve tempo, não deu para falar sobre a Escola de Teatro Popular. Se nesta tua proposta é possível as pessoas entenderem um pouco melhor essas suas colocações sobre o Fórum ou o Teatro do Oprimido, não obrigatoriamente com o movimento do Coringa. Bem, mas de qualquer maneira, agradeço suas últimas palavras para a gente fechar. Não, estou vendo o chat ao mesmo tempo, assim, e a grande pergunta que está vindo é uma questão mercadológica, então eu vou ter que responder a ela. Mas, enfim, eu acho, olha só, a UCTEC é uma editora que é editora da Universidade de Campinas, da Universidade Federal de Campinas, eu estou bem informado. E as editoras universitárias elas têm uma divulgação que é bastante fraca, né? Assim, é sabido disso, assim. Eles fazem um excelente trabalho, assim, né? As editoras da universidade como um todo fazem um excelente trabalho, só que na hora de difusão assim, é mais complicado. Portanto, assim, eu acho que tem que ir ou diretamente no site da UCTEC, assim, para fazer uma encomenda, acho que isso é possível, ou tem outra possibilidade que leva consigo as contradições também, que é de pedir para a Amazon diretamente, onde eu sei que está sendo vendido o livro. E eu fui fluida e simples de entender, o que eu realmente não acredito que seja o caso. Mas, enfim, não, eu quero... Não tenho... Enfim, só dizer que 1 hora passa super rápido, né? Assim, que 1 hora é um negócio que passa muito rápido. E isso, que a gente tenha... que agora a gente não sabe nem se a gente tem 4 anos para encontrar modos de criar uma outra relação de forças para as próximas eleições. E a gente não sabe nem se a gente chega, assim, os mais pessimistas entre nós vão achar que, assim, que o governo não chega ao final. Eu levo a sério, assim, o 8 de janeiro. Não acho que seja uma coisa anodina, assim, é uma coisa que passou e são um bando de idiotas lá. Então, assim, e 8 de janeiro que virão ou não, a gente tem que saber que, assim, o Bolsonaro perdeu por uma margem de menos de 2 milhões de votos, que se não fosse o Nordeste, em que eu acho que a maior parte de vocês estão, o Brasil tinha afundado de vez nas trevas no segundo mandato. E que a gente tem que encontrar os modos de não ir nessa direção, assim, de fazer trabalho de base, de ganhar os corações e mentes. E para isso a gente precisa se perguntar muito quais são as nossas práticas, quais são as nossas ferramentas. Eu não estou falando isso de jeito de censor, de dizer que aquelas não funcionam, aquelas não funcionam, mas eu acho que a gente tem que ir muito para o teste da prática e tentar criar, assim, redes populares e tentar, assim, criar jeitos de fazer diálogo, porque, assim, o perigo não morreu, assim, o perigo está lá, está bem vivo. Prestando atenção ao que os políticos dizem por aí, os políticos de direita, de extrema direita, a gente vê assim, o quanto esse perigo é real, sabe? Então, é difícil de entender como é que a gente vai resistir a isso daí, assim, mas eu acho que uma das vias pode ser pela via da cultura.
a Via da Cultura se ela tem como objetivo criar organizações populares. É isso que a ETP tenta fazer, e é isso que eu acho que é um esforço que todos nós deveríamos atentar. Por isso que eu estou muito feliz com a presença do Ailton aqui, porque eu sei que ele faz parte da MSTB, do Movimento Sem Teto da Bahia. Espero que tenha outros militantes aí, espero que nós todos nos tornemos mais militantes do que nas fases anteriores, porque a gente tem um rojão do brabo a segurar, e isso pode ser feito com teatro, mas não será feito só com teatro. É isso. Obrigado, gente. Obrigado a você, Juliano, e a todos e todas que estão aqui conosco. Lembrando que fica lá gravado no YouTube, no nosso canal do Gesto, e vocês podem assistir ou pedir aos outros para assistir. Juliano, mais uma vez, muito obrigado. A gente se encontra, talvez, no México, tem um encontro latino-americano esse ano, né? Em outubro, no México. Não vai? Eu pretendo ir lá, quero ver o que estão falando, organizando. E a gente se encontra, então, em outra atividade. Logo, logo, a gente vai ter outros eventos aqui na Bahia também. Valeu, gente. Grande abraço. Obrigado. Mais uma vez, obrigado. Obrigado, Fabíola. Obrigado a todo mundo que ajuda aqui a estruturar e organizar. Tchau. Valeu. Tchau. Hola, México. Não foi, Um abraço, obrigado. Professor, estou lhe